Bom dia, galera, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, quem fala é o professor Giovanni. Vamos lá para mais uma correção da nossa atividade. Já inicio o vídeo falando que essa correção de atividade é voltada para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho, disciplina de Ciências, os alunos do 7º ano, tá ok? E aí nós vamos corrigir a semana 3, tanto das atividades do PET quanto das atividades passadas, deixadas no programa Se Liga na Educação, da Rede Minas, que a professora deixou para vocês darem uma olhada ao longo da semana, porque eles estão optando por deixar a atividade, né, ao invés de corrigir lá, que é muito melhor, porque aí está lá no aplicativo, você pode ler depois, tá com a resposta, tá bom? Tá com a resposta, né? Sempre tá com a resposta, mas aí a gente brinca de Dora Aventureira e finge que não tá vendo a resposta, tá ok? Vamos lá, qual que é o tema dessa semana? Efeito estufa. Na aula, nas duas era a mesma coisa, tá? Não, minto, nessa aqui é efeito estufa e na aula da TV foi outro tema, mas nós chega lá, nós vamos corrigir, era outro tema, esqueci, confundi, mas vamos lá, importância não. E aí, para começar, nós tivemos como atividade do PET fazer uma atividade prática lá que utilizava uma garrafa PET, o PET pedindo para usar o PET, né? Só que eu vou utilizar aqui um outro experimento que está nesse endereço aqui, que nós vamos passar o vídeo aqui agora. Nós vamos visualizar o vídeo onde eles utilizam outros equipamentos, mas o efeito é o mesmo, tá ok? Experiência: efeito estufa. Neste simples experimento, você irá simular o funcionamento do efeito estufa. Material necessário: você precisa de 2 copos com água, papel alumínio, caixa grande de sapatos, tesoura e filme plástico. Passo a passo. Primeiro, forre o interior da caixa com o papel alumínio. Depois, coloque um dos copos com água dentro da caixa. Tampe a caixa com o filme plástico. Coloque o segundo copo e a caixa sob a luz do sol ou da luz de uma lâmpada acesa. Após 10 minutos, abra a caixa e sinta com o dedo qual dos 2 copos está com a água mais quente. Veja o que acontece. Ao iluminar a caixa, a luz passa pelo filme e se transforma em calor ao atingir a superfície interna. O ar se aquece e não consegue sair da caixa por causa do filme plástico, aumentando assim a temperatura interna da caixa. Por esse motivo, a água do copo da caixa fica mais quente do que a que está fora. Então, partindo dessa experiência aí que nós vimos, bem rapidinho, né? É o melhor vídeo que eu achei, 2 minutinhos, rapidinho nós vimos. É o mesmo princípio, tá ok? É o mesmo princípio. A água esquenta dentro do copo que estava preso dentro da estufinha lá. Mas vamos lá para as atividades, e aí ao longo das atividades nós vamos elucidando essas informações, tá ok? O que você observou ao fazer o experimento? O copo de dentro da garrafa ficou mais quente que o que estava fora. Não é isso? Todo mundo viu isso, não viu? Se não viu, vai ficar vendo agora. Né? Todo mundo viu isso, estava mais quente. Ah, professor, mas aí no caso o vídeo que você mostrou aí não era uma garrafa, mas era um plástico e tinha um papel alumínio. O copo ficou dentro da estufinha, ficou mais quente. Beleza? Beleza. Você conseguiu relacionar o resultado do experimento com o aquecimento global do planeta? Aqui o alinhamento não ajudou lá, né? Porque no PET lá o alinhamento deles é feito no PDF, aí é totalmente diferente, desalinha tudo. Mas vamos lá. Você conseguiu? Eu consegui. Você conseguiu? O que seria o PET aí, né? Olha lá, vamos ver. O PET, no caso do vídeo aí, o papel filme,
E o papel alumínio representa, né, aqui representa porque está referindo ao PET, os gases do efeito estufa. O que esses gases fazem? Não, né, deixa o sol entrar, mas quando o calor vai sair, ele barra o calor. A luz do sol sai, tá? Ele é transparente, a luz sai. Ele segura o calor, tá ok? Qual copo estava com a água mais quente? A gente acabou de falar, né? Pergunta repetitiva, mas importância não, mas tá legal que eu explico o porquê. Vamos lá. O copo coberto pelo PET, né? O plástico atua como um vidro e os gases do efeito estufa, tá ok? O vidro também tem essa propriedade. Por isso que dentro dos carros no sol fica muito quente lá dentro. Ou seja, permitem que a luz entre, permite que a luz saia também, tá? Mas não permite que o calor ali gerado saia. Tranquilo? Fácil, muito fácil. O aumento na quantidade de gases na atmosfera provoca um efeito igual ao que fizemos na atividade. O aumento da quantidade de gases. Não só o aumento, tá ok? A própria presença desses gases. Que gases que é, né? Os gases do efeito estufa. A própria presença desses gases já faz o efeito, mas o aumento dele faz ficar bem mais diferente, né? Qual é o nome desse efeito? Fácil, né? Aquecimento global. Quais são as consequências dele? Vamos escrever algumas aqui, você pode ter escrito outras ou de outra forma, né? Vamos lá. Aumento das temperaturas dos oceanos e derretimento das calotas polares, tá? Vai derreter o gelo lá dos polos e o mar vai ficar mais quente, tá ok? Fazendo isso aqui, o que acontece? Inundou o oceano sobe o limite dele. Aí as cidades litorâneas vão ser inundadas pela elevação do nível dos oceanos. O aquecimento dos oceanos também causa outra coisa, que são as variações climáticas que nós estamos vendo tão fortemente nesses últimos anos. Faz muito calor, muito frio, e ele que causa isso. Época que não chovia, chove, época que chove, não chove, é uma confusão muito grande. É isso aí. Aumento da insolação e radiação solar, em virtude do aumento do buraco da camada de ozônio. Então, isso aqui também é um problema que está ligado ao aquecimento global. Tá ok? Ele não é causado pelo gás carbônico, como a gente já sabe, mas ele está associado. Né? Não é o gás carbônico, mas está associado ao aquecimento global. Intensificação de catástrofes climáticas, como furacões e tornados, secas, chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. É o que eu estava falando. Como o mar esquentou, muda todo o período chuvoso, muda as correntes marinhas, muda as correntes de ar, muda tudo. Extinção de espécies. Por quê? Porque se esquentou, tem espécie que morre só com calor já. E se mudou as condições climáticas, olha lá aqui, ó, muda as condições ambientais e aí muitas vão morrer. Principalmente anfíbios, algumas espécies mais sensíveis. Ou nós também, nós somos muito sensíveis ao ambiente, tá bom? A gente inventa meios de se adequar, mas a gente é sensível ao ambiente. Então vamos lá. Próxima pergunta. Lembrando, se você está aí, dá uma pausa, copia a resposta se você precisar, mas bola para frente. O que você pode fazer para diminuir a emissão de gás carbônico? Quem pode fazer? Você. Então eu coloquei atitudes que você e eu podemos fazer no dia a dia, né? Olha aqui, ó, plantar árvores, cuidar das plantas em geral, porque diminui a quantidade de gás carbônico, andar mais a pé e de bicicleta, ao invés de somente de carro. Qual outra forma? Evitar a poluição, diminuir a quantidade de lixo. Eu não coloquei porque é a próxima pergunta, ó. Se eu seguir a regra dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, a gente estudou isso ano passado. Quem não estudou, que veio de outra escola, paciência, depois a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas é reduzir, reutilizar e reciclar. Está relacionado ao quê? Ao lixo. Essa atitude vai fazer o quê? Vai diminuir a quantidade de lixo lá nos lixões, nos aterros. Estaria ajudando a diminuir as consequências do efeito estufa? Sim ou não? Claro que sim, porque essas atitudes reduzem a quantidade de lixo, o qual emite metano em sua decomposição. Lembra? O metano é um gás
do efeito estufa, além de ajudar a reduzir outros problemas ambientais, como poluição do solo, extração excessiva de minerais, de minérios, etc. Tá bom? Ok? Vamos para a próxima? Vamos, professor. Eu quero só abrir um parêntese aqui, ó. Eu estava lerdando, eu coloquei para poder substituir, estava lerdando. Vamos lá. Estaria ajudando a diminuir as consequências do efeito estufa? Gente, efeito estufa ele é mau? Não. Qual que seria a palavra certa? Aquecimento global. Tá ok? Substitui aí no seu caderno aí, aquecimento global. Quem elaborou, deu uma dormida no ponto, igual eu dei que agora na leitura dinâmica, tá ok? Aquecimento global. Tá bom? Vamos lá. Relate as etapas do experimento e sua conclusão. Aí é com você, né? E lá eles dão uma ideia para você lá. Isso aqui também está lá no PET, tá? Conversando sobre o experimento. Ao iluminar o copo com água, a luz passa pelo plástico e ao encontrar a superfície, a luz é absorvida e se transforma em calor. Toda luz é absorvida e transforma em calor. Algumas mais, outras menos, né? O ar dentro da garrafa se aquece e não consegue sair do frasco. O calor, né? Não consegue sair por causa do plástico. Como diz o povo, plástico, né? Mas é plástico. Aumentando assim a temperatura interna do copo e da garrafa. Por esse motivo, a água do copo fica mais quente do que a do copo que está descoberto. O copo que está descoberto, ele vai ficar menos quente, embora ele vai esquentar mais do que a água do filtro, a água da geladeira, obviamente, né? Mas não vai esquentar tanto quanto o que estava coberto, porque ele prendeu o calor lá dentro, fez uma estufinha, né? Um forninho para ele, ok? Então vamos lá, aí vamos para o tema da aula do De Olho na Educação, que eu estava dormindo, confundindo, achei que era a mesma coisa, mas não era, né? Os impactos ambientais por fenômenos naturais. Quais são esses fenômenos que eles citaram lá? E eu trouxe aqui o slide lá da professora. Os furacões, terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, inundações e tempestades. O nosso colega levantou uma bola lá sobre terremotos e erupções vulcânicas. Se no Brasil pode começar a ter. Aí, né, se o Brasil pode rachar a placa, essa coisa toda. Aí eu expliquei para ele que não, pode, mas se acontecer também é um processo de bilhões de anos, né? Da noite para o dia que vai aparecer a placa rachada, né? Tem que mudar de direção, chocar com a outra, e aí vai, tem vários processos aí para poder acontecer, mas pode desconsiderar, porque no dia que acontecer você vai deixar de existir. Professor, você é muito mal, mas é a verdade. Vamos lá. Aí eu trouxe para nós aqui essa explicação, a partir inclusive do que a professora colocou lá. Aqui nós temos os limites das placas, vocês estão vendo aí, tem os nomes das placas. E aí nós vamos ver, o Brasil está aqui, né? O Brasil está aqui no meio da placa, feliz e contente, sorridente, ó. Mas nós vamos ver que tem algumas coisas aqui bem diferentes, ó. Para começar, nós temos a ocorrência aí, ó, eu marquei vários, de vulcões no meio das placas, tá bem? Lá na aula, ela falou que o vulcão acontece, né, apenas nas bordas, ou ficou parecendo que ela quis dizer isso. Mas não, vulcão não acontece somente na borda da placa, tá ok? Vulcão acontece também no meio. Professor, como que esse vulcão está aí? Inclusive aqui tem outros aqui também, né? No meio da placa, ó, no meio da placa praticamente. Os daqui já estão mais perto da borda, esse aqui está um pouquinho perto, mas esse aqui está bem no meio da placa. Como que esse vulcão se formou no meio da placa, professor? Vamos ver aqui, né? Aí eu coloquei o Brasil aí no meio da placa, né? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó, uma situação aqui do vulcão no meio da placa. Como que acontece? É uma rachadura, uma fissura. Às vezes eram duas placas que se fundiram há milhões de anos atrás e aí ficou o vulcão. Tá bom? E aí eu trouxe aqui uma situação. Aqui os lugares aqui onde tem as falhas geológicas. Olha aqui, ó. Não é encontro de placa, então está no meio da placa. Então olha lá, ó. Essa é uma falha, essa é uma falha, essa é outra falha. E aí também tem essa falha aqui, ó. Que mesmo sem a subida do magma é uma falha. No Brasil é cheio disso aí, ó.
né? Desde Tocantins até lá no Paraná. Porque antigamente o Brasil tinha uma cordilheira de vulcões que se tornou inativo, né? Se tornaram inativos ou dormentes. Há alguns que acreditam-se que estejam apenas dormentes. Por quê? Porque nós temos inclusive regiões, né, hotspot, igual a gente estava na figura anterior, que a lava está bem em cima e a água alcança também aquela região mais quente do solo. É uma falha geológica, né, que a gente chama, uma falha geológica. Aí a água desce aqui e aqui provavelmente tem uma concentração de lava. Caldas Novas, Poços de Caldas, são regiões que a gente vê, que tem águas termais. A água desceu bem profundo e além dela descer bem profundo, também tem um bolsão de lava não muito longe, não tão perto também, não chega a encostar na lava, mas não está muito longe, né? Provavelmente algo parecido com isso aqui, ó. Algo parecido com isso aqui, e a água chega aqui assim, ó. Seria algo parecido com isso aqui, ó. E aí, que está aqui na letra E. E aí a gente tem essas falhas aqui no Brasil. E nós temos também essa cordilheira antiga de montanhas que se tornaram serra, porque com a extinção dos vulcões, ela parou de crescer, porque montanha, ela continua crescendo, tá? Ela cresce toda a vida. Quando ela para de crescer, ela deixa de ser montanha, se torna pico, se torna serra e outras coisas, ainda que seja muito alto, mas não é mais montanha. O que define montanha não é a altura, é o processo interno maior do que o externo. A Fabiana deve ter ensinado isso para vocês no ano passado, tá ok? Se ela não ensinou no passado, ela vai ensinar daqui um dia, mas ela deve ter citado isso. Vocês podem não lembrar também, né? Porque nunca vi memória ruim igual de professor, mas eu tenho certeza que ela ensinou. De professor não, né? Memória ruim de aluno, né? Aluno mal lembra o nome do professor do ano passado. E olhe lá. E aí nós temos isso aí, aqui no Brasil. E aí vamos para o exercício finalmente, né? Nós vamos fingir igual a Dora Aventureira que nós não estamos vendo a resposta, tá ok? As enchentes são problemas graves nos grandes centros urbanos. Todos os anos essas ocorrências deixam muitas pessoas desabrigadas e por vezes até fazem vítimas fatais, ok? As alternativas abaixo citam possíveis medidas para combater e evitar tragédias decorrentes das enchentes, exceto. Então, ó, aqui não é medida para evitar tragédia com enchente. Letra A construção de sistemas eficientes de drenagem, tá certo? Tá certo. Inclusive nós temos aqui perto de nós, no Novo Riacho, um que está parado, que não termina de jeito nenhum, mas vamos aguardar, já diria Adilson Batista. Letra B, a desocupação de áreas de risco, tá certo, tá certo. A diminuição dos índices de poluição e geração de lixo, tá certo, porque aí o rio escoa mais fácil, o próprio esgoto, a rede pluvial, né, vai escoar a água com mais facilidade, não vai acumular. E eu vou para a letra E, a criação de reservas florestais nas margens dos rios, porque aí aumenta o escoamento e diminui o assoreamento também do rio, então o rio não vai transbordar. Beleza, certinho. E aí aqui já estava marcada, né, porque estava em negrito, o asfaltamento e calçamento das margens desmatadas. Asfaltamento, mas embora Contagem está na contramão, né? A Várzea das Flores, a prefeitura está asfaltando ela todinha. Um absurdo, um absurdo. Mas, paciência, daqui um dia alaga. Vai fazer o quê, né? Então vamos lá. Continua sorrindo e viva. Praticando, número 2. Qual das alternativas a seguir não corresponde a um fator contribuinte para a formação de um furacão? Qual deles? Finge igual a Dora Aventureira, hein? Você não está vendo a resposta. Deixa eu tomar uma água aqui, senão eu morro. Ar quente e úmido. Ar quente e úmido. Certo. Cisalhamento do vento. O que eu quero, o que não. Certo. Água oceânica com baixa temperatura. A água oceânica ela tem que estar em qual temperatura? Água oceânica com temperatura elevada. Oh, aqui está certo. Calor concentrado, certo. Então sobrou para nós a letra C. A temperatura do oceano tem que estar alta. Quem está
Quem está em baixa temperatura? A atmosfera. A água quente evaporou e aqui na atmosfera em baixa temperatura vai acumular essa água aqui em densas nuvens, diminuindo, né, a pressão e fazendo com que mais água sobe que cria o turbilhão, tá ok? Ok, professor. Então vamos lá. Número 3. Sobre os furacões, assinale a alternativa incorreta. Vamos pular a letra A, que a gente já sabe que é ela a resposta, né? Forme-se sobre os oceanos em áreas tropicais. Certo. Calor e umidade são fatores para a formação de um furacão. Certo. Possui um sistema de circulação fechada, cujos ventos sopram para dentro. Certo. A circulação difere-se nos dois hemisférios. No hemisfério norte os ventos giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul no sentido horário. Você não sabia ou sabia? É certo também. Inclusive tem até um episódio dos Simpsons que o Bart liga para a Austrália para saber se lá a descarga gira ao contrário. Se você nunca viu esse episódio, veja. Então a resposta, letra A, né? Que era, a gente já sabia, ó, são tempestades tropicais que ocorrem, que correspondem a um sistema de alta pressão. Alta pressão, não é alta pressão. Sistema de baixa pressão. Lembra? A baixa pressão lá em cima que faz o vapor subir. Então, letra A. Vamos para número A. Vocês já sabem, né? Eu errei com o sexto ano, falei sem querer que eu estava acostumado a falar com vocês. E eu lembrei que quase não dei aula para o sexto ano, mas vocês já estão acostumados. Letra 4, lembra disso? O tsunami que matou em dezembro de 2004 muitos milhares de habitantes de países banhados pelo Oceano Índico já estava quase esquecido, quando, no final de maio de 2006, um forte tremor de terras na ilha de Java, Indonésia, fez novas vítimas que chegaram a cerca de 5.000 mortos. Os dois fenômenos, tsunamis e terremotos, seria 2 pontos, né? Ou, sei lá, né? Com a vírgula aqui, porque continua, né? Não pode ser vírgula, porque não pode separar o sujeito do verbo por vírgula, né? Então, tsunamis e terremotos, 2 pontos ou 3 pontinhos, né? Seria o correto aqui. Letra A. Estão relacionadas a estruturas geológicas cristalinas predominantes na região. Viaja não. Representam uma ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa tectônica. No centro, viaja não. Demonstram que os epicentros locais de formação de terremotos estão concentrados no hemisfério sul. Aí nos Estados Unidos e Japão estão onde? Na Lua. Letra D. Tem origens semelhantes, pois ocorrem em decorrência da movimentação das placas tectônicas. Fácil. Essa era fácil. Ainda bem que era a última, né? Mas já está em negrito também. A gente fez igual a Dora Aventureira e finge que não está vendo. Então por hoje é isso. Essa semana ainda lanço da 4ª semana do PET, tá ok? Você que ainda não mandou as atividades, corre e envie. O tempo está passando, depois vai ficar igual louco fazendo atividade. Em breve espero que nós estejamos juntos. Até a vista.